Bom dia, muchachos e muchachas. Se você está aqui, é porque você está vivo. Óbvio, né? Senhores e senhoras, vamos começar a dar aquela filosofada. Vou tentar fazer um vídeo aula para vocês. Então, minha gente, hoje vamos falar sobre um tema muito simples e básico para a gente começar a nossa jornada aí na filosofia. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, talvez em sociologia ou em alguma outra matéria, sobre o senso comum e o senso crítico. Por quê? Porque se você, ou melhor, se a gente não consegue diferenciar essas duas coisas, a gente em determinado momento vai confundir muita coisa. Então eu vou tentar gravar aqui a tela do meu celular e vou conversando com vocês. Vamos lá, vamos colocar aqui, usamos o nosso amigo Googles. Olha que interessante. Vamos pegar aqui, não sei, essa daqui tá melhor. Essa primeira imagem que aparece aqui pra gente, com uma frase de um filósofo muito famoso chamado Martin Heidegger. É um filósofo do século XX. Olha que interessante, ele fala assim: o senso comum possui um olhar e uma escuta próprios, resistente a tudo aquilo que o coloca em questão. Se vocês observarem nessa imagem, nós temos aqui dois posicionamentos. O da esquerda é um cidadãozinho com a boca aberta e da boca dele está saindo, não é um diálogo, é outra imagem, onde tem um sol, nuvens, alguns passarinhos, um arco-íris, etc. E dentro da cabeça dele tem vários livros coloridos. Do outro lado, em contraposição, nós temos outro cidadão com os olhos fechados, olha que detalhe interessante, com o dedo levantado, uma espécie de autoridade, e da boca dele está um balão com uma cor só. E dentro da cabeça, um monte de livros da mesma cor, com a capa da mesma cor do diálogo que está fazendo aqui. Essa imagem é bem interessante. E na filosofia a gente vai precisar muitas vezes interpretar charges para poder exatamente, olha que redundância, desenvolver o nosso senso crítico. O da esquerda representa o senso comum. Senso comum nada. Representa o senso crítico. E o da direita representa o senso comum. Porque o senso comum, na verdade, são aquelas ideias, aquelas opiniões que as pessoas vão tendo e elas não questionam essas ideias. Elas simplesmente vão recebendo e elas vão transmitindo. Olhem esse movimento aqui, ó. Tudo que entra pela cabeça dele vai sendo processado e tudo aquilo que ele expressa é aquilo que entrou. Porque, na verdade, só entrou um tipo de informação. Então, a pessoa que só usa o senso comum é aquela pessoa que só repete as coisas de forma não crítica, de forma que ela aceita, de alguma forma, tudo aquilo que foi passado para ela. Podem ser vários elementos culturais, pode ser qualquer tipo de coisa que não passou pelo filtro da razão dela, não foi filtrado, não foi processado, purificado. Ela simplesmente repetiu. E geralmente essas pessoas tendem a ser de alguma forma autoritárias e elas acham que têm a razão, porque elas não estão acostumadas a dialogar. Elas ouvem e repetem aquilo e da mesma forma que elas obedeceram, elas querem que os outros também obedeçam. Em contraposição, nós temos aqui uma representação do senso crítico. O senso crítico é nada mais e nada menos do que o filtro da razão. É quando uma pessoa é capaz de se perguntar o porquê das coisas, a causa das coisas, será que isso tem fundamento? E a diferença mais forte entre um e outro é que no senso comum você aceita, mas no senso crítico não é que você deixe de aceitar. Você pode chegar a aceitar aquela ideia, mas não sem antes ter passado pela sua razão. Muito bem, na filosofia, obviamente, não é possível falar qualquer coisa e que essa coisa seja aceita por todos, porque isso não seria filosofia. A filosofia é exatamente o processo contrário. O filósofo seria alguém
que pensou certas coisas de forma crítica e ele verbalizou para outras pessoas que também passaram pelo filtro da razão de forma crítica e assim sucessivamente. Por isso, quando a gente vê, por exemplo, alguns conceitos filosóficos lá da antiguidade, a gente vai ver que da antiguidade até o século, do início da filosofia, lá pelo século VI antes de Cristo, até o nosso século, se passaram mais ou menos os 26 séculos, nós teremos milhares de conceitos, muitos deles parecidos, mas diferentes na filosofia. Não existe um padrão, não é uma ciência exata. Porque, por exemplo, lá atrás, quando descobriram que 2 mais 2 é igual a 4, essa verdade ficou validada. E podem passar mais 50 séculos. 2 mais 2 sempre seguirá sendo 4. A filosofia não é uma ciência exata. Ela é uma ciência que, na verdade... Deixa eu colocar aqui um quadrinho para a gente começar a dividir isso. Então, ó, a filosofia, eu estava falando para vocês, então, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana e ela vai sendo construída pouco a pouco. Vou trocar aqui a canetinha. Vamos lá. Se nós tivéssemos que fazer uma tabelinha, colocaríamos um em contraposição com o outro. E nós teríamos aqui o senso comum e do outro lado o senso crítico. Minha letra não é das melhores, como vocês podem ver, mas isso daí é completamente irrelevante nesse momento. Então, o que eu vou fazer agora? Quero fazer uma pequena reflexão, um pequeno exercício junto com vocês. Nós temos que colocar algumas palavras que estão associadas a cada um desses tipos de pensamento. O senso comum, como foi falado agora, ele tem a questão de ser um pensamento simples, que é aceito pela maioria das pessoas. Então, a primeira característica é que o senso comum é aceito. Já o senso crítico, ele é refletido. Que cor horrível, mas enfim, está escrito já. Se você pegar, por exemplo, uma ideia que existia antigamente, por exemplo, as superstições, é uma boa, fazem parte do senso comum. Sei lá, se um gato atravessar na minha frente, eu vou ter não sei quantos anos de azar se eu passar debaixo de uma escada, ou aquela superstição assim mais bobas ainda que a ciência já desmentiu há 1000 anos. Que a tua avó te passava, né? Se você tomar leite com manga, você vai morrer. Tudo aquilo que é aceito assim de forma simples, sem nenhum tipo de questionamento, inclusive as superstições, elas fazem parte do senso comum. Do outro lado, nós não podemos, as pessoas que não aceitam essas coisas, mas elas pensam ou filosoficamente, racionalmente, e elas vão na ciência, a ciência vai dar elementos objetivos para ela. Não vai ser um pensamento aceito, vai ser um pensamento refletido e ratificado pela ciência. Então a ciência estaria desse lado. De alguma forma, cuidado com essa palavra, que eu vou colocar aqui, ó. Vou até tirar essa cor. E vou colocar a palavra dogmas, entre aspas. Muitas vezes, ao longo da vida de vocês vão ouvir a palavra dogma de um sentido, em sentidos completamente diferentes. Quando nós falamos do ponto de vista espiritual, um dogma é uma verdade de fé. Então, são verdades de fé reveladas por Deus. Não é nesse sentido. Na filosofia, muitas vezes vocês vão encontrar a palavra dogma se referindo a alguma coisa que você aceita e pronto. Mas não significa necessariamente que seja uma verdade da fé. Então, por exemplo, nem me veio nada à cabeça agora, mas se tivesse alguma coisa que a pessoa simplesmente aceitou que tem que ser assim e acabou, e ela não se questiona, aquilo se tornou um dogma para ela. E vejam que não tem nada a ver com alguma coisa espiritual, não é que ela aceitou que a Santíssima Trindade corresponde a um Deus de 3 pessoas. Então, dogmas, no sentido filosófico, eles se referem a verdades que a pessoa aceita de forma cega, mas essas verdades não necessariamente são
relacionadas à fé. E em contraposição, bom, também aqui dentro do senso comum nós temos a opinião. A palavra opinião na filosofia é muito legal porque tem uma palavra de Platão em grego para se referir à opinião, que é a palavra doxa. A palavra doxa, ela é aquela opinião da pessoa que ela falou só por falar e ela não tem nenhum tipo de comprovação. É muito diferente daquela opinião que está fundamentada. Então, a palavra que nós poderíamos colocar aqui do outro lado, aquela opinião fundamentada, é um argumento. Quando vocês preparam a sua oratória, você não coloca só a sua opinião, a primeira coisa que vem à sua cabeça. Você coloca algo que você pesquisou e depois da pesquisa você coloca aquele dado lá. Esse argumento é senso crítico. Tem outra palavra que como é que era mesmo? A palavra episteme, em grego, também usada por Platão, que é traduzida como crença. E aqui dentro de crença eu faço a mesma referência que eu fiz para dogma. Não necessariamente uma crença religiosa. Aquela coisa que eu acredito por acreditar, mas assim, é mais uma intuição e ela não tem comprovação, ela não é senso crítico, ela é senso comum. No senso crítico, nós podemos colocar a palavra que contrapõe isso, Platão vai usar a palavra logos, que essa cor é ruim e eu continuo usando. Vou colocar essa palavra grande aqui porque é uma palavra importantíssima na filosofia. A palavra logos, que significa razão. Na verdade, a palavra logos não significa literalmente razão. É uma palavra muito mais ampla. Ela significa todas as coisas que têm a ver com o pensamento racional. Então, pode ser estudo, ciência, argumento, lógica, muita coisa. Pode caber dentro. Mas pensem com uma possível tradução de logos como pensamento racional. Isso já é bastante. O pensamento racional é senso crítico e desde que, obviamente, ele seja usado de uma forma adequada, que é fazendo-se as perguntas adequadas. E, na verdade, essa é a grande questão da filosofia. Porque, por exemplo, a ciência é senso crítico. Outras matérias usam o senso crítico. Todas as matérias, por exemplo, que vocês estudam em sala de aula, fazem parte do senso crítico. Elas estão longe do senso comum. O tipo de pensamento filosófico, especificamente filosófico, ele é mais genérico do que as outras matérias. Por quê? Porque ele não tem um objeto de estudo só, como outras matérias. Sei lá, matemática, os números, a biologia, a vida, a medicina, a saúde do corpo. A filosofia, ela tem uma pretensão muito grande, né? Porque ela tenta estudar todas as coisas. E ao estudar todas as coisas, ela tem que estudar de um ponto de vista que ela possa abranger tudo. Então, ela vai tentar usar o senso crítico, mas ela não vai produzir imediatamente depois do senso crítico uma verdade absoluta que vai valer para todo mundo o tempo todo. Ela ainda vai ser passível de ser questionada, etc. Se nós voltássemos lá para aquelas imagens que foram aparecendo conforme a gente colocou aqui na busca do Google, vocês vão ver, por exemplo, só para a gente associar esse conhecimento com imagens que vão aparecendo. Deixa eu ver. Olha que interessante. O pensamento, eu acho legal a gente associar as cores, né? O cinza ou a cor monótona representando o senso comum porque ele não constrói nada de novo na mente da pessoa. Enquanto que o pensamento crítico ele vai colocando cores e vai dando sentido, vai encaixando as peças das coisas. Por isso que é interessante, conforme vocês vão passando o tempo na escola, vocês vão perceber que os conhecimentos eles vão se encaixando. Nada está tão separado. Num quebra-cabeça, se você pegar uma pecinha só, você não vai ter a visão do conjunto. E ela, teoricamente, não vai fazer muito sentido. Se você na escola estuda só por estudar aquela matéria... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Se você estuda só por estudar aquela matéria, vamos supor que a matéria seja essa pecinha, e você se arrebenta para estudar e vai lá e faz uma prova maravilhosa e tira 10, se você estudou aquela matéria isolada da realidade, não vai fazer muito sentido para você. Dentro de pouco tempo você vai esquecer e aquilo não vai representar nada.
Em compensação, se você tiver estudado essa matéria de forma reflexiva, consciente, etc., você vai perceber que essa matéria só vai fazer sentido dentro de um contexto. E esse contexto deveria ser a realidade. Agora, óbvio, a realidade é tudo que está fora do sujeito, tudo que está fora da cabeça. Você não pode colocar tudo que está fora da cabeça dentro da cabeça de uma vez só. Porque o que você colocar dentro da sua cabeça vai ser uma representação daquilo que tem na realidade. E isso é chamado na filosofia de conhecimento. É uma representação mental da realidade. Bom, não é um consenso, né? Tem filósofos que discordaram disso, mas no geral é isso. A palavra conhecimento é muito tomada como representação. Vamos ver o que mais nós temos por aqui, de imagens que a gente possa associar a questão do senso comum e do senso crítico. Olha só que interessante. Aqui vocês poderiam pensar, em vez só de senso crítico, vocês podem pensar na filosofia enquanto tal ou na própria ciência. Aqui, se vocês trocarem ciência por filosofia, praticamente vai sair a mesma coisa. Olha só algumas características. O senso comum é um pensamento espontâneo, ele nasce do dia a dia, daquela experiência das coisas que você faz, ele tem um cunho prático, ele não tem muito sistema, não, ele não é crítico, ele é basicão, simplista, superficial. Em compensação, o pensamento científico, o pensamento filosófico, ele é sistemático, ele é racional, ele é bem elaborado, construído, crítico, portanto, né, ele tem um cunho mais teórico do que prático e ele é rigoroso, ele tem que valer para outras ocasiões, não pode valer uma vez só. Enfim, acho que isso por enquanto é suficiente. Mais tarde vamos carregando outras coisas e fazendo a experiência cada vez melhor.